Oi pessoal, tudo bem? Então chegamos ao segundo dia do nosso curso aí então de gasometria arterial. Tá bom, pessoal? Ó, nesse curso de hoje vai ter outro conteúdo bem legal para vocês nesse segundo dia, tá? Hoje eu vou falar então sobre teste de Allen, técnica de como que faz essa coleta, né? Esse teste de Allen é super importante para vocês e qual que é o tipo de material que a gente vai utilizar para fazer a coleta, tá bom? Na prática, vou mostrar para vocês, consigo mostrar o teste de Allen bonitinho aí para vocês, tá? Convidei uma pessoa para poder fazer o teste de Allen, que ficou bastante dúvida para vocês aí em casa e ver na prática aí como é que funciona. Combinado, pessoal? Então vamos lá, só para relembrar então, né? A coleta de gasometria então arterial, a arterial especificamente, né, pessoal, ela é realizada por meio aí, então de uma punção de uma artéria. Lembrando que para puncionar uma artéria não é necessário garrotear o membro do paciente, tá bom? Nesse caso, pessoal, a punção arterial normalmente ela vai ser umas artérias específicas e eu vou falar para vocês quais. É muito necessário coletar a gasometria? É, mas quando você for fazer a coleta, vamos começar pela periferia. O que seria a periferia, professora? Vamos começar então das artérias radiais, artérias braquiais e, no caso, por último, se não conseguir nessas duas, eu vou para uma femoral, tá? Por que eu falo isso para vocês? Porque o ideal, pessoal, é que você comece através da periferia, tá? Para ser de fácil compressão. Lembra lá que a gente fez um curso uma vez lá no SESC, que era o curso de curativos? E tinha um tipo de curativo que era o curativo do tipo compressivo. Esse curso foi bem específico, né? Quem já assistiu ou quem não viu ainda, dá uma procurada lá. Ele tem esse curso, tem esse curso lá para vocês também. A gente fez um curso bem legal de curativos. E aí fala sobre o curativo compressivo. E no caso é o que eu preciso depois de realizar a coleta de uma gasometria. Tá bom? Eu puncionei uma artéria, ela precisa, depois de ser puncionada, ela precisa ser comprimida. Para quê? Para que ela não tenha um extravasamento subcutâneo de sangue. Tá? Lembrando que a artéria, quando você perfura, não precisa ser garroteado, porque ela já, por si só, ela retorna um fluxo de sangue, tá bom? Outra coisa, pessoal, se eu não utilizar a artéria radial, eu vou, em primeiro lugar, sempre na radial. Só que antes de utilizar a radial, tem um teste que a gente precisa fazer, que é o que eu vou falar com vocês, tá? Como que funciona esse teste aí? Lembrando que esse teste a gente não vai ficar fazendo nas pessoas sem necessidade. Eu vou fazer no nosso paciente, né, nossa visita, mas é em caso específico, somente por causa disso, tá bom? Mas só vai ser realizado mesmo quando houver a necessidade, tá? Então o teste de Allen, pessoal, ele vai ser a compressão simultânea de duas artérias, a artéria radial e a artéria braquial, ou artéria ulnar, tá? Então pedindo que esse paciente abra e feche a mão várias vezes até ela ficar isquemiada. O que é isquemia? Quando a mão ficar pálida, certo? Ficou pálida esse membro, aí sim eu posso continuar fazendo o teste aí, tá? Bom, em seguida, com a mão do paciente, né, no caso aberta, nós vamos retirar os dois dedos da artéria ulnar e ver se ficou de coloração rosa, se vai voltar a boa circulação colateral desse membro. E posteriormente a gente vai soltar o lado que estava com a outra artéria para que as duas fiquem rosa. O ideal é que isso aconteça. Caso isso não aconteça, significa que alguma coisa deu errado, tá? Tem uma imagem aí que eu deixei para vocês que ela mostra exatamente isso aí que eu tô falando, tá? Deixa eu dar uma circuladinha aqui para vocês. No caso aqui, quando a gente pressiona a primeira artéria, vai ficar bem esbranquiçado. Eu vou e pressiono a segunda artéria, que é a artéria ulnar, também vai ficar pressionada. Então, quando acontecer isso, automaticamente vai ficar transparentinho ali, vai ficar sem sangue, então vai ficar bem pálida. Isso quer dizer que o paciente vai morrer? Não, né? Ele só vai diminuir o fluxo de sangue, é só para poder fazer o teste e saber se tem fluxo de sangue ou não, e é bom ou não, tá bom? Depois que fez isso, então vocês vão soltar e vai ver como que vai ficar essa mão, tá? Então vamos lá ver como é que vai ficar? Olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai fazer agora, vou mostrar para você como que faz o teste de Allen. Lembrando que o teste de Allen ele deve ser feito por um profissional habilitado. Para quê? Para identificar se existe um retorno venoso arterial antes de você ir lá e fazer a gasometria, tá bom?
Então, esse curso ele é muito específico para a área, então, da saúde, mas eu posso ter uma atualização mesmo não sendo? Claro que pode, então ele é aberto, mas quem vai executar a gasometria, né, quem vai coletar o exame é lá dentro do hospital, isso é feito lá, no laboratório ou dentro do hospital também, tá? Então, hoje eu trouxe para vocês aqui para poder mostrar como faz isso o Giovanni, e o Giovanni eu pedi para você colocar a mão aqui para poder mostrar para o pessoal. Duas coisas que a gente precisa saber primeiro, pessoal, identificar as artérias. A primeira artéria que eu preciso identificar é a artéria radial, no dedinho aqui que é o polegar. Então eu vou descer aqui na mão do Giovanni e encontrar a artéria radial. Vou pôr o lateral que fica mais fácil de vocês verem. Então encontrou esse dedo, que é o dedo de pedir carona, e encosta e vai descendo até a região do punho. Usa 2 dedos encostadinho nessa posição e encosta bem aqui na região onde a gente achou a artéria. Já achei a artéria do Giovanni, tá? Ó. Bateram super bem, isso é ótimo, tá? E aí eu preciso achar uma segunda artéria. Qual seria essa segunda artéria? A artéria ulnar. Então eu vou escorregar aqui e vou descer na mesma proporção que tá o outro dedinho de cima. E aqui já eu consigo pressionar e sentir a artéria ulnar. A artéria ulnar, pessoal, era um pouquinho mais difícil de apalpar, porque ela é mais profunda. Já a artéria radial eu tô achando com mais facilidade, tá bom? Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou pressionar, tá bom, Giovanni? As 2 artérias, vai sentir um formigamento nas mãos, mas faz parte do teste. Então eu vou pressionar e vou pedir para você abrir e fechar a mão várias vezes. Pode abrir e fechar, abrir e fechar, abre e fecha. Pode deixar a mão agora aberta. Repara como tá branca a sua mão. Tá branca? Sim. Então olha lá, pessoal, a mão dele ficou super branca. Isso vai acontecer, significa que eu estou clampeando as 2 artérias, certo? Então agora eu vou soltar. Olha como fica. Certo? Viu que voltou a vascularização rápido para a mão? Isso é o ideal. Agora, se eu fizesse esse teste, chamado teste de Allen, e ao soltar só voltasse um lado da circulação e o outro estivesse pressionado, não poderia fazer a gasometria coletada na região do punho. Tudo bem? Mais uma vez, só mais uma vez, tá bom? Então, achou as 2 artérias, pressiona bem. Abre e fecha a mão várias vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pode abrir. Tá branco? Viu como fica bem branco? Parou a circulação. E se eu soltar um lado só, professor, o que acontece? Um lado só vai vir circulação. Tá? E soltou os 2, o outro também volta a circulação. Certo, pessoal? Então pode voltar. Tá sentindo alguma dor, alguma coisa na mão? Não? Então esse é o teste de Allen, tá? Posso testar em casa? Pode, mas com cuidado e não testa em crianças. Tá bom, pessoal? Agora a gente vai continuar então a aula. Bom, agora que a gente já viu como que faz o teste de Allen, a gente pode dar continuidade então e ver como que vai continuar o treinamento para poder realizar a coleta de sangue. Então lembrando que antes de fazer a coleta no pulso tem que fazer o teste de Allen, certo? Para fazer nas outras artérias eu preciso, professora? O ideal é que você faça pelo menos para a artéria, no caso aí dos braços, né? E se for fazer na via, que é a artéria na região femoral, já não vai dar para fazer esse teste, porque ele é um pouquinho mais profundo, tá bom? Então vamos lá. Ó, a característica dessa artéria aí, no caso, para poder fazer isso, é um trajeto super difícil e superficial, né? Então ela é menos dolorosa, só que ela é muito mais fácil. Então a gente vai utilizar por causa disso, tá bom? Na circulação colateral, pessoal, quando ela é de uma forma adequada, o tecido que ele é mais distal, bem mais distal, ele é mais espasmódico quando a gente faz a punção e por isso que faz a manobra de Allen. Por isso que é importante você fazer esse teste antes. Caso contrário, você pode até ter um extravasamento de sangue. Às vezes eu já fui coletar no paciente que a hora de chegar lá na coleta tá desse tamanho. Tem, né, um edema enorme. E aquele edema não é edema de superficial, nem subcutâneo, nem por trauma, no caso aí de queda, alguma coisa do tipo. Ele é um trauma superficial por extravasamento de sangue, que ficou ali parado dentro do tecido subcutâneo daquele paciente. Por quê? Porque não foi feita a compressão correta e nem foi feito o teste de Allen para saber o nível ali de retorno venoso do paciente. Tá bom? Bom, vamos lá. Eu tenho outra opção de fazer também. Na dorsal do pé, que é no caso na artéria pediosa, só que já aviso que é dolorida, em último extremo caso, tá? Na região posterior de tíbia e na região temporal superficial.
Não coletei nenhuma vez em nenhum desses aí, porque não houve a necessidade. Mas geralmente em recém-nascido se faz a coleta temporal superficial. Não gosto muito desse tipo de coleta. Acho que elas são muito mais invasivas do que a do braço. Tá bom? No caso, eu preciso avisar o paciente, professora, antes de fazer essa coleta? Com certeza eu preciso avisar o meu paciente. Por quê? Se eu não avisar o meu paciente na hora de fazer o procedimento, alguma coisa vai dar ruim. Por quê? Ele vai sentir uma dor detestável que ele não vai fazer ideia de onde está vindo e no caso é nós que estamos provocando. Por isso que eu preciso ter ciência e aquele paciente realmente permitir que eu faça essa coleta. Tá bom? Combinado assim? Que mais, professora? Na hora que eu for fazer isso na coleta, tem uma técnica específica. E essa técnica específica é o que eu vou passar agora para vocês. Então vamos lá, anota aí. Ângulo, vamos lá colocar a imagem para a gente poder anotar junto. O ângulo da agulha, ângulo é de 30 graus, certo? Dá uma frisada aí para vocês, ângulo de 30 graus. O que mais que eu preciso saber, professora? O material que eu vou utilizar. Você pode utilizar aí, então, vou anotar aí para vocês. Pode utilizar uma seringa, deixa eu escrever melhor aqui. Pode ser utilizado, pessoal, uma seringa de 3, não tá aparecendo aqui. Seringa de 3 ml, certo? Além de usar a seringa de 3 ml, posso usar a seringa do que também, professora? Pode ser a seringa de 1 ml. Mas eu acho que eu consigo, né? E acho que é muito mais fácil com a de 3 ml. O que mais que eu posso utilizar? A agulha pode ser a agulha 30 por 7, pode ser a agulha 25 por 7 ou pode ser também o scalp. Posso utilizar uma agulha menor? Pode ser. Pode ser a agulha 13 por 4,5 também, tá? Tá tudo anotadinho aí, tá? Pode ser todas essas? Pode. Então depende do material lá que você vai utilizar, do que tem disponível lá no hospital para você utilizar, certo? Eu já vi fazer coleta com gel, com scalp, o que tiver lá disponível a gente vai utilizar. Bom, falando da técnica aí também, antes de utilizar, eu preciso fazer o quê? Escolher qual é a artéria que eu vou fazer a punção, beleza? Beleza. Mas aí tem uns cuidados importantes. Quando você for utilizar, você precisa usar a heparina, pessoal, pelo menos 0,5 ml, que dá 50 unidades. Então, 0,5, coloca aqui, ó, vou colocar aqui para vocês, aqui também. É 0,5 só, tá? 0,5 ml ou 50 UI, que é a mesma coisa, 50 unidades dá na mesma, tá bom? Para quê? Para heparinizar a seringa. Se você não fizer isso, pode ser que você perca a sua coleta. Realizou a coleta? É importante, você precisa fazer isso, ó, esse movimento, 1, 2, 3, 4, 5, para que o sangue ele fique homogeneizado ali dentro daquela seringa. Tem outra forma de coletar a gasometria assim na seringa? Nunca vi. Nunca achei também, nunca descobri essa outra forma. Então é a forma mais fácil e simplificada, se for com a seringa ou se for com o scalp da mesma forma, tá bom? E precisamos remover as bolhas. Veja bem, na técnica correta não pode ter bolha. Quanto mais bolha de sangue tiver dentro da seringa, pessoal, pode ser que seja alterado esse teste aí. Então as bolhas de ar a gente precisa tentar remover o máximo que a gente puder remover desse paciente. Então, se a coleta foi dentro da profundidade correta, não vai ter bolha de ar. Quanto mais bolha de ar, vai ter alteração de dióxido de carbono dentro da coleta aí, então, de gasometria. Combinado? O que mais? Ocluir a seringa deve ser bem ocluída depois do procedimento, para que não tenha uma amostra de anaeróbio, ou seja, que tenha mais ar dentro desse exame, dentro do que deveria ser no padrão aí, dentro do normal, tá bom? E aí lembra que eu falei de movimentar a seringa? Precisa movimentar mais ou menos de 10 a 15 segundos, sem fazer muito, que não tá fazendo, por exemplo, igual do tubo, que a gente faz isso aqui, no tubo de coleta comum. Mas como a gasometria, ela vai dentro da seringa, então é movimento de 10 a 15 segundos, e aí a gente passa aquele exame no material lá de coleta de gasometria, para poder verificar a quantidade daqueles dados que a gente já falou lá atrás, tá bom?
Bom, a seringa ela pode estar tanto em gelo, dentro do gelopack, dentro do isopor, como também pode ser dentro da caixa de isopor e no temperatura ambiente. Só que aí tem um período, né, para a gente poder fazer, que tem 1 hora para levar no laboratório esse resultado aí de exame para poder ser solicitado. Até porque se for numa emergência, não vai dar para esperar 3 horas para esse resultado, né? Check. Então a gente pensa aí na hora do correto o que tem que ser feito. Às vezes na emergência o exame é passado no gasômetro, ó, muito mais rápido ainda, tá bom? O que mais que a gente precisa falar, professora? Coisas importantes que são necessárias também para falar no caso aí da coleta, tá? Se apresentar a bolha de ar, na verdade vai ter uma ocupação de 2% do volume de sangue aí dentro da seringa, então dá uma pensada nisso. E aí provoca então esse erro aí de resultado na gasometria, tá? Bom, se esse artefato aí ele elevar a PaO2, ou se ele subestimar então aí a PaCO2, vai ter uma alteração. E aí precisa fazer, sabe o quê? Uma recoleta, tá bom? A retirada sem agitação de bolhas da seringa, pessoal, e a realização imediata da análise, elas vão atenuar até esse problema. Então, se você for rápido na coleta e já na hora de continuar, eu acho que fica muito mais fácil, tá bom? Como eu falei para vocês sobre o uso da heparina, ele vai ficar como se fosse um anticoagulante e não vai permitir que aquele sangue se perca, tá? Se você pôr uma quantidade muito exagerada de heparina, pessoal, na seringa, na hora de utilizar para fazer o exame, ele pode reduzir a forma significativa do quê? De PaCO2, que é de dióxido de carbono, que a gente está procurando a quantidade que tem que ter no sangue, tá? E se essa for assim, a quantidade então de heparina, ela vai ser muito maior do que o empregado, que seria o correto. Então é só para você aspirar esse 0,5, aspira e deixa basicamente nada, lá para 0,2, 0,1 dentro da seringa. Senão vai alterar a concentração do exame, tá? Não esquece disso. Então, por isso que é super importante a gente falar sobre isso, tá bom? E além disso aí, pelo menos 2 ml de sangue deve ser aspirado. Como assim, professora? Pelo menos 2 ml de sangue para que seja obtido um volume, né, não muito pequeno, além do volume da heparina, porque senão ele vai acabar, é muito nítido, fica na seringa uma divisão entre o sangue e entre a heparina, ele já começa a fazer ali separação ali, dá para ver o plasma certinho ali, não é um plasma não ionizado, né, mas dá para ver ali certinho, tá bom? Se você demorar no transporte aí, então, do material, pode ser que tenha uma complicação maior, porque passando de 2 minutos, essa coleta de sangue ela já começa a ter uma redução de dióxido de carbono, que é o que a gente vai analisar ali de fato, tá? E o metabolismo de leucócito também ele começa a diminuir, tá bom? Isso daí acontece por causa da leucocitose que alguns pacientes vão apresentar. O que é leucocitose, pessoal? É a baixa concentração, então, aí de leucócito, tá bom? Ou no caso aí, ou a concentração muito maior de leucócitos no sangue, certo? Professora, mas aí, para isso, tem complicações aí na coleta? Sim, pessoal, existem algumas complicações que elas não é muito frequente, mas tem aí, né? Isso se refere quanto à técnica de coleta, que a gente falou do ângulo de 30 graus, então eu vou inserir nela no meu paciente. Vou fazer aqui na minha mão mesmo, vou tentar fazer o contrário para vocês, mas dá para entender o que eu tô falando, tá bom? Então a gente vai introduzir no ângulo de 30, eu já vi ângulo de 90, mas o ideal é o de 30 e fazer a aspiração. Eu gosto de colocar a seringa um pouquinho aspirada, porque a hora que penetra e adere certinho na artéria, ela volta o fluido arterial automaticamente, sem precisar ficar subindo e descendo, né? Se você for fazer isso no paciente, ficar subindo e descendo, com certeza vai lesionar, você vai perder ponto de artéria, não vai dar mais para usar aquele ponto arterial para coleta de sangue. Combinado, pessoal? O que mais? Na coleta de sangue, de artéria, eu já vi algumas vezes fazer anestesia local. Não é muito comum, mas em paciente sedado não se faz. Em paciente também que não está sedado, eu já vi fazer, tá? Ela é bem dolorosa, então por isso que às vezes eles fazem essa administração de xilocaína, né, no caso aí subcutânea, para fazer a coleta, certo? Então toma super cuidado quando for fazer esse anestésico, porque quem faz o anestésico é o médico, não é a gente, tá bom? Bom, quem pode ser coletado a gasometria? Quem pode coletar? Pode ser o enfermeiro,
E pode ser também o técnico de coleta. O técnico de enfermagem ele pode coletar, desde que seja feita uma delegação e a presença também do enfermeiro, tá bom? Mas ela é uma prioridade do enfermeiro, segundo o Corém e o COFEM, tá bom, gente? Certinho? O que mais que eu preciso passar para vocês de importante sobre isso? Se tiver alguma dúvida, gente, não hesita, manda aí para mim, responde lá embaixo nos comentários, aí a gente continua respondendo aí. Lembrando que hoje é o segundo dia, ainda tem mais 2 dias aí pra gente aprender coisas diferentes, tá? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula a gente se fala aí.